Fala pessoal, beleza? Bom, vamos para mais um exercício aqui do LeetCode. O exercício de número 242 é o Valid Anagram. As empresas gostam bastante nas fases de seleção, nas entrevistas. Ele é bem conhecido, tá? E a gente vai entender aqui toda a lógica subjacente, entender todo o raciocínio por trás dele. Bom, antes de mais nada, um disclaimer, sempre costumo falar isso nos vídeos, mas esse é um exercício considerado fácil pela plataforma. Porém, não se intimide. Ele é fácil, eu vou repetir, para quem já vem praticando, para quem já vem fazendo exercícios do LeetCode, então se torna realmente um exercício mais simples, mais básico. Mas para quem está tendo os primeiros contatos aí, começou agora, pode parecer desafiador, mas não se preocupe que eu garanto que você vai entender toda a lógica por trás para que isso se torne básico para você também. Beleza? Então vamos começar? Bom, o enunciado diz o seguinte: dada duas strings, dada duas strings S e T, duas palavras, retorne verdadeiro se T, essa segunda palavra, for um anagrama de S e falso, caso contrário. O que é um anagrama? Eu acho que você sabe o que é um anagrama, mas se não souber eu explico aqui agora. Mas um anagrama é como se eu tivesse uma palavra e eu embaralhasse ela. É a mesma palavra, ela só está com as letras misturadas. Então, por exemplo, se ele dá aqui a palavra anagram e a palavra negaram, interessante. T é praticamente a mesma palavra. São as mesmas letras, mas em ordens diferentes. Tanto que tem a mesma quantidade. Aqui tem 3, 6, aqui tem 3, melhor, 7 e 7, né? Então, aqui tem um A, aqui tem um A, aqui tem um N, aqui tem um N, aqui tem o segundo A, tem o segundo A, tem um G, tem um G, tem um R, tem um R, tem um A, terceiro A e tem um M. Então, beleza. A saída é verdadeira. T é um anagrama de S, ok? Já nesse segundo exemplo, não. A primeira palavra, a palavra S, é rat e a segunda é car. Car não é um anagrama de T não é um anagrama de S. Car não é um anagrama de rat. Por quê? Porque apesar de terem a mesma quantidade de letras, aqui tem um C e esse C não existe aqui. R existe, o A existe, mas aqui tem um T e aqui tem um C. Então não é um anagrama, tá? A saída é falsa. Então, beleza, vamos começar aqui a nossa solução. Vou puxar aqui um pouquinho para o lado. Eu optei pela linguagem Java, mas vocês podem escolher a linguagem que vocês preferirem, Python, C, enfim. A lógica é a mesma, só muda a sintaxe. E aqui a gente trabalha com uma função, aqui um método chamado isAnagram. Basicamente, é um anagrama? Se sim, retorna verdadeiro, se não, retorna falso, um booleano. Dada um string S e dada um string T. Bom, pessoal, o primeiro raciocínio que eu trago aqui para vocês é o seguinte, para a gente matar logo de cara se é ou não um anagrama. Para ser um anagrama, pelo menos tem que ter a mesma quantidade de letras. Tá? A segunda palavra, a primeira e a segunda, devem ter a mesma quantidade de caracteres. Então, vamos lá. Vamos fazer essa verificação. Se o tamanho de S, tá, for diferente do tamanho de T, cara, isso aqui já não é um anagrama. Impossível. Então, a gente vai retornar false. Beleza? Então, ele já mata logo de cara, se não for um anagrama. Em seguida, a gente vai para a lógica em si. E para a gente entender essa lógica, eu quero que vocês pausem e façam aqui comigo uma nota de rodapé. Eu quero mostrar para vocês a tabela ASCII. Muita gente já ouviu falar, mas muita gente não. Então, vou explicar aqui para vocês. Essa tabela ASCII, de forma bem rápida, é como se fosse um dicionário, tá? Um dicionário básico que o computador ele usa para entender os textos, né? Vamos dizer assim, ela associa cada letra aqui, cada número, cada símbolo, enfim, a um número. Então aqui a gente tem, por exemplo, o A se relaciona com 97, o B com 98, está mapeando letras para números, símbolos para números. Ah, Daniel, mas por que aqui o A é 97? Porque antes aqui tinham outros caracteres, mas a gente está falando só das letras do alfabeto, tá bom? Então, de A minúsculo a Z minúsculo, tem 97 até 122. E do A maiúsculo 65 a 90, nós temos aí esses caracteres também. A gente não vai trabalhar com esses maiúsculos. Por quê? Porque o enunciado já deixou claro aqui. As palavras S e T, essas strings, consistem em caracteres em inglês em minúsculo, tá?
Então, a gente vai lidar apenas com essa parte aqui, esse lado esquerdo. Então, tá. O A representa aí, é representado pelo número 97. O número 98 representa o B, o 99, C, e assim sucessivamente. Beleza. Agora, olhem para isso daqui. Esqueçam essa parte binária. Só essa parte aqui, tá? O que é que está aparecendo para vocês? Bom, para mim está aparecendo um vetor, né? Está aparecendo um array. Primeira posição, segunda, terceira, posição 0, posição 1, posição 2. Mas, Daniel, a posição aqui é 97, né? Não deveria ser o A aqui na posição 0, o B na posição 1, o C na posição 2 e assim sucessivamente? Sim. Então, como é que eu faço para transformar esse código aqui específico num índice real de um array? Presta atenção. Em que posição está o D? Posição 0, 1, 2, 3. Mas aqui tem 100. Como é que eu faço para tornar isso aqui a posição 3? Basta você pegar o código do D, que é o 100, e subtrair do A. 100 menos 97 dá 3. Então, a gente acha aqui o 3 como o índice desse vetor. 0, 1, 2 e 3. Beleza. Eu quero saber, por exemplo, a posição do G. Sempre você faz a posição dele, né, o código dele, menos o código do A. É sempre menos o do A, tá? Então, para saber o índice de qualquer uma dessas letras, aqui, desses caracteres, você pega o código dela e subtrai do código do A. Isso é bem comum, tá? Então, por exemplo, do G vai ser 103 menos 97 do A. Isso vai dar 6. Olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo para vocês, pessoal? Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso problema. Bom, aqui no nosso problema, para a gente começar a tratar, né, essa resolução aqui, eu vou criar um vetor. Né? Lembra que a gente está tratando esse alfabeto agora como se fosse um vetor. Vou criar aqui um vetor chamado contador de 26 posições. Ah, por que 26? Porque o alfabeto tem 26 letras. Isso daqui, gente, vai ser, por debaixo dos panos, isso daqui, ó. Como se a gente estivesse fazendo isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tá? Fica tudo com 0. Então, estou criando aqui um array que vai representar as letras do alfabeto. E a ideia é a seguinte. Eu vou percorrer cada uma dessas letras dessa palavra aqui, S. E cada vez que eu encontrar uma letra, na letra atual que eu tiver, eu vou incrementar 1, tá? Na respectiva posição aqui do alfabeto. Então, por exemplo, se eu achar o A, eu vou colocar um 1 aqui. Se eu achar um C, eu vou colocar um 1 aqui, para dizer que é uma ocorrência, tá? E depois, concomitantemente, né, junto com essa análise, eu vou percorrendo também o T. E cada vez que eu achar, né, em cada letra que eu tiver caractere específico dessa string T que eu estiver percorrendo, eu vou decrementar 1, de modo que eles vão ficar se anulando. E no final, se for um anagrama, vai estar tudo zerado aqui nesse array. Daniel, está um pouco nebuloso. Não se preocupe que agora você vai entender. Então, olha só. Eu vou fazer um for, que vai percorrer S e mais. Então, eu vou percorrer todo o tamanho da string S, que é essa primeira string que foi dada aqui. Beleza? E a ideia é a seguinte. Vamos lá. Quando i for igual a 0, né, na primeira iteração, eu vou estar aqui, ó, percorrendo essa string S e eu vou estar no A. Concordam? Do anagram. Vamos utilizar esse exemplo aqui. Quando i for igual a 0, eu estou aqui na letra A. Beleza. Como é que eu faço para achar o índice da letra A? Eu faço o seguinte. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Contador na posição. Como é que eu acho a posição do A? Eu pego a posição da letra, né, que eu quero achar a posição, que vai ser s.char@ na posição i, menos A. Quando eu faço isso, pego o caractere atual e subtraio do A, eu acho a posição, o índice no alfabeto. A gente está usando a tabela ASCII aqui, certo? E aí eu vou incrementar mais 1.
Então, é como se eu estivesse pegando o A, porque eu não estou analisando aqui o igual a zero, o A do anagram. Então, A menos A dá zero. Então, o contador na posição zero incrementa em 1, beleza? Então, quando ele for para a próxima linha, ele vai colocar aqui um 1 no lugar do A. E quando eu estiver dentro desse for também, eu vou fazer contador na posição T, ponto, char at na posição I, menos A, decrementando 1, porque eles vão ficar se anulando, tá? Quando S for preenchendo aqui 1 na ocorrência dos seus caracteres, o T, quando estiver analisando aqui também, ele vai sempre zerando, porque ele sempre vai achar esses mesmos caracteres em algum momento. De modo que, se for um anagrama, tudo isso vai estar zerado. Quer ver só? Então, vamos lá. Então, quando I foi igual a zero, a gente colocou 1 aqui. Só que, quando I é igual a zero, na palavra T, a gente acha o N, né? Então, N menos A dá o quê? Na tabela ASCII, vai dar 110 menos 97, 13. Então, a gente vem aqui na posição 13, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e decrementa 1. Beleza? Ok. Aí agora, vamos voltar aqui para o for. O I é igual a 1. Beleza. Contador na posição. Quem é que está? Quem é a letra atual? 1. Vai ser o N, do anagram. Beleza. N menos A. A gente acabou de ver aqui que dá 13. Ele vai incrementar mais 1. Então, não era menos 1 aqui? Ele incrementou. Volta a ser 0. Viu só? Eles estão se anulando. E agora, vamos para a linha de baixo. Contador na posição. Quem é o I igual a 1 para a string T? É o A. O A aqui, né, vai ser A e ele vai decrementar. Não tem um A aqui? Não era 1? Virou 0. Olha que interessante, eles estão se anulando. Agora o I vai ser igual a 2. I igual a 2, aqui na string S tem um A. Ele vai incrementar 1. 1. Na string T, nós temos aqui o G. Então, G é quem aqui? É 103 na tabela ASCII. 103 menos o A, que é 97. Isso vai dar o quê? 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai deixar em menos 1. Entenderam? 0, 1, 2 é o G, ele decrementou menos 1. E agora é igual a 3. Quem é o índice 3 aqui na string S? 0, 1, 2, 3 é o G. Então, o A vai incrementar o G. Não era menos 1? Volta a ser 0. Então, as letras estão sendo as mesmas, de modo que uma está anulando a outra. E aqui, na posição 3 é quem? 0, 1, 2, 3 é o A. Então, ele vai decrementar o A aqui no T. Então, onde tinha 1 aqui, que foi incrementado, virou 0. E agora é 4. Quem é que está no índice 4? Aqui na string S, 0, 1, 2, 3, é o R. Vamos lá. R é quem? R é 114. 114 menos 97 dá 17. Então, aqui no R, ele vai incrementar 1 na posição do 17. Então, vamos pensar assim. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Então, aqui vira 1. E aqui embaixo, quem é que está na posição 4? Na string T. 0, 1, 2, 3 e 4. É o R também. Então, ele vai decrementar 1. Então, onde tinha 1, virou 0. E agora vira 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. O A, na string S, incrementa 1. Então, aqui onde tinha 1, 0 vira 1. E aqui também é um A. Ele vai e decrementa. Onde tinha 1, vira 0. E aí, ele vira I6. Quem é que está no índice 6 do S? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o M. Quem é o M na tabela ASCII? É o 109. 109 menos 97, 12. Então, na posição 12, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai e incrementa 1. E, por fim, nessa posição aqui de I, que é 6 da string T, ele vai menos A. Isso vai dar também a posição, né, do caractere respectivo, que seria o M. E ele vai decrementar o que havia sido incrementado anteriormente. Então, onde tinha 1 aqui, vai virar 0. Percebam que quando é um anagrama, tudo sempre fica 0. Então, para verificar se é um anagrama, vamos fazer agora um último for.
For, vou usar aqui um enhanced for, que é um for simplificado. C de contador, para cada elemento desse array aqui contador, ele vai verificar o seguinte: se tiver algum número aí, C, que seja diferente de zero, acabou-se, isso aqui não é um anagrama. Retorna false, certo? Se não, retorna true. Isso aqui é sim um anagrama. Beleza, pessoal? Vamos executar? Vamos rodar aqui. Passou aqui, né, em todos os testes, caso 1 e caso 2. E agora a gente submete e com isso a gente encerra o nosso exercício com o acerto que a gente queria. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhem e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.